Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa a hora e o momento em que vocês estarão me vendo, né? Eu sou o pastor Edson Barros, pastor e cantor. Embora como cantor eu sou um ótimo pastor, mas sou pastor da Igreja Missão Apostólica da Graça, que situa-se na rua Sargento Boining, número 45, loja 2, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. Bom, e esta é a gravação de número 2 do tema Política de Deus ou do Diabo? Está na interrogação. Política de Deus ou do Diabo? É a parte número 2, que a número 1 já gravei. Como é muito longa, eu tive que dividir em duas partes, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre a segunda parte. Mas antes quero pedir a você, ou a vocês, que se inscrevam aqui no meu canal do YouTube e também clique no sininho, dê o seu like, faça algum comentário que você estará ajudando a fazer crescer meu canal, que está crescendo devagarinho, graças a Deus. Devagarinho, mas sempre, né? Obrigado a todos que já se inscreveram e vocês que vão se inscrever. Deus nos abençoe também, em nome do Senhor Jesus, ok? E quem me vir em outra rede social, você pode entrar em seu YouTube e digitar @EdsonBarros424 e também se inscrever em nome do Senhor Jesus, ok? Bom, vamos lá. Na primeira parte desta mensagem, eu parei aqui a primeira eleição foi no céu. É isso? Então eu vou aqui fazer apenas algum comentário aqui, para não tomar muito tempo, para concluir, né? Primeira eleição no céu. Eu só vou ler aqui, tá? Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6. Mas eu vou resumir aqui, ó. Porque ele nos elegeu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua santidade. Como também nos elegeu, prestem atenção, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tá certo? Além de escolhidos, fomos também eleitos, né? Eu já citei tudo isso aqui, mas só quero ler aqui para concluir a primeira parte, Efésios 1, primeira epístola de Pedro 1, verso 2. Diz assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse versículo fala-nos sobre a escolha dos crentes ou cristãos por Deus, enfatizando a importância da santificação pelo Espírito e a obediência a Jesus Cristo. E isso significa que a política, ela iniciou-se lá no céu. Está dizendo aqui, Pedro confirmou, primeiro Paulo falou, segundo Pedro confirmou, que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, antes da formação de todas as coisas. Não sei se é milhões ou bilhões de anos, mas Deus nos elegeu. Houve uma eleição no céu, um pleito na qual Deus nos escolheu para sermos santos, filhos de Deus, para nos adotar através da pessoa de Cristo, da morte de Cristo no Calvário, e nos elegeu através dos anjos. Os anjos votaram a nosso favor e
fomos eleitos para sermos santos, irrepreensíveis e filhos de Deus. Ok? Agora vamos continuar aqui sobre o governo ímpio e versus governo justo. Provérbios 29, verso 2. Diz assim, olha: quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Aqui, quando a Bíblia fala de ímpio ou justo, está falando da pessoa de Deus, do ímpio que não conhece a palavra, e daquele que às vezes nem evangélico é, mas tem temor de Deus, e porém é uma pessoa justa. Eu não estou dizendo justa do reino dos céus, mas é uma pessoa justa no contexto que não rouba, não se corrompe, não se vende. Nós vemos aí as pessoas traidoras, né? E a maioria desses senadores, deputados, governadores, prefeitos, a maioria foi eleito, sabe como? Nas asas de Bolsonaro. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vai ficando estarrecido, sabe por quê? Que as pessoas vão se revelando quem elas são. Porque ninguém muda da noite para o dia, ela apenas externa aquilo que está dentro dela. Ô Cleitinho, senador Cleitinho, eu me lembro que você foi eleito por causa do Bolsonaro, um dos senadores mais eleitos aí, salvo engano, de Minas Gerais. Você também já virou traíra, né? Eu votei em Bolsonaro, mas não sei o quê, mas não voto mais. Não voto em quem ele indicar por causa disso. O cara vai ser traíra nos quintos infernos. Misericórdia, gente, que trairagem há no meio desse povo. Querem entrar no poder, quando consegue, vai lá e trai. Que Deus tenha misericórdia de você, ô canalha. Para mim, outro canalha e vagabundo, viu? Senador Cleitinho. Anote bem o nome dele aí, ó. Senador Cleitinho, traíra e vagabundo. Vamos lá. Mas vamos aqui ao que me interessa, ao que nos interessa. Quando o ímpio governa, o povo geme. É o que está acontecendo hoje. O povo está gemendo. Parece que está a mil maravilhas, né? Os canais de televisão, que são pagos pelo governo, o qual está investindo bilhões e bilhões em comerciais, parece que está a mil maravilhas. Mas se aprofunde. Faça uma pesquisa, não importa se você é da direita ou da esquerda, faça uma pesquisa e veja como está o nosso país. A dívida, as verbas que foram cortadas da saúde, as verbas que foram cortadas da educação, etc, tanta coisa. 27 impostos ele já colocou sobre nós, sobre o povo brasileiro, esse ladrão de 9 dedos. Tem mais. Salvo engano, 170 mil pessoas vão ter que devolver o auxílio de R$600 que o Bolsonaro deu na época da pandemia. Faça o L agora. Vocês não fizeram? Façam novamente. Gente, eu não quero que ninguém sofra, que ninguém vá para o inferno. Mas, usando aqui um termo, né, que todo mundo usa, não que eu queira, mas vá para o inferno, vá para os quintos dos infernos. Você que é traidor, você que fez o L, você que vota na esquerda. Estou usando uma linguagem, né, um eufemismo, uma linguagem chamada, tem hora que me foge aqui, como se fosse uma parábola. Até isso ele está fazendo. Tirou a água lá do Rio São Francisco. Tudo de bom que o governo anterior fez, ele está desfazendo
né? E tantas coisas aí, que misericórdia. Mas vamos lá. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. O justo tem dois sentidos também. Justo no sentido espiritual, uma pessoa que é de Deus, tem temor de Deus, que é um servo de Deus, não importa se é membro do corpo de Cristo, ou pastor, bispo, missionário, é um justo. Diferentemente desse bispo Samuel aí, que também já entrou para a esquerda, né? Que para mim é bispo, não de almas, não de ovelhas, mas de bode. Comunista, vagabundo. Não tenho medo de falar, não. Para mim, você é comunista. Quem vota na esquerda, quem vota em Lula, em PT, em partido da esquerda, é comunista, é abortista, é bandido, é ladrão, é safado, é anticristo, porque está tudo contra Cristo, os princípios bíblicos e cristãos. Mas vamos lá, para não procrastinar muito aqui o nosso vídeo. Vamos lá. Vamos ver aqui, continuando. A história de José, narrada nas páginas sagradas da Bíblia, transcende o mero relato histórico. É uma tapeçaria rica em lições de fé, perseverança e redenção. De escravo invejado a governador poderoso do Egito, ele passou a ser, né? A jornada de José é um testemunho do poder divino em transformar o sofrimento em triunfo, a aprovação em propósito. Então nós vemos aí que Deus faz aquilo que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele permitiu que José fosse vendido pelos seus irmãos para o mercador, cujo qual levou para o Egito, onde foi parar na casa de Potifar, depois foi de lá, rejeitou a tentação da mulher de Potifar, foi preso, né? Mas Deus o abençoou na prisão. Então você que é de Deus, não se preocupe não, onde você estiver, Deus estará contigo. Comecei um trabalho recentemente, um trabalho, está difícil, aqui em Petrópolis é muita chuva, muito frio, tem pouca gente ainda, mas Deus está sustentando e vai sustentar. O momento difícil vai passar um dia, mas eu não tenho medo, assim como José. Então vamos lá. Este artigo busca explorar a vida de José sob uma nova luz, mergulhando nos detalhes bíblicos para compreendermos não apenas os eventos que moldaram sua trajetória, mas também o significado espiritual que se esconde por trás de cada passo. Ao analisarmos sua integridade, sabedoria, compaixão, convidamos o eleitor a refletir sobre como as virtudes de José podem inspirar nossas próprias vidas a fortalecer nossa caminhada de fé. Preparemos-nos o coração e a mente para desvendarmos juntos os mistérios e as bênçãos contidas na história de José, o governador do Egito, um servo fiel cujo exemplo continua a ressoar através dos séculos. Então você que, desculpe a minha expressão, você que parece um acéfalo, você que é desinteligente, inculto, desinformado, você que não conhece nada sobre determinados assuntos e falam, política é do diabo, todos que entram lá roubam, se corrompem, isso é mentira. Eu não sou advogado do Bolsonaro, não sou defensor dele, não tenho procuração para defendê-lo, mas eu defendo com unhas e dentes. Porque ele está preso injustamente, não roubou, não furtou, só fez coisas boas, está preso por causa da bandidagem do STF, desse Lula ladrão de 9 dedos, cachaceiro, mijão nas calças, mentiroso, filho de Satanás, por causa dessa esquerda e por causa de Xandão que estava no STF, estava no TSE, né? Na época da eleição, primeiro tornou Bolsonaro inelegível. Depois o condenou tudo ilegalmente, que eu não vou entrar mais no mérito da questão, que eu já falei sobre isso. Se Bolsonaro fosse bandido, eu não o apoiaria. Mas nós vemos aqui os exemplos, como eu já falei, de
Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, já falei do senador que tirou Jesus, pediu Pilatos o corpo de Jesus, tirou da cruz e o sepultou numa sepultura nova. Homens que Deus usou para abençoar o povo. Então Deus pode usar qualquer um para abençoar, mas esse cara tem que ser justo, tem que ser honesto. E nem todos roubam, porque tem gente boa lá. Lá tem gente boa, tem traidores, tem vagabundos, tem ladrões, tem gente que se vendem, se venderam. Como esse Cleitinho que eu citei agora há pouco, é outro traíra. A Joyce Halseman, sei lá o nome dela, aquele ator lá, ator pornô, que também traiu o Bolsonaro, outros que traíram, aquele ex-governador de São Paulo, aquele calcinha apertada também foi outro traidor que morreu na política. Pode ver que essas pessoas que traíram o Bolsonaro e a pátria, até o próprio exército, tá? Eu nunca vi isso. O general de 4 estrelas preso pelo Xandão, pelo STF. Gente, isso é uma vergonha. Por quê? Porque são melancias, traidores da pátria, do país. E aqueles que são eleitos por nós que são corruptos, traíram a pátria e a nós também. Mas vemos aqui exemplo dessas pessoas que foram de Deus e outras pessoas que nem de Deus eram, que Deus usou. É só você olhar na Bíblia Sagrada, que não vou citar tudo aqui, que não há tempo, que abençoou o povo de Deus. Como eu já citei aqui, ó, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, entendeu? José de Arimateia, né, o senador, que pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus, o sepultou numa sepultura nova. Era um senador, mas era um cara justo. Olha aqui, ó. Quem foi José de Arimateia? Era um senador e um membro honrado do Sinédrio, que era o órgão máximo da justiça judaica. Era um membro, seria como se fosse um ministro da Suprema Corte hoje. Era honrado, fiel, temente a Deus. Por que não pode? Eu acho que um pastor que foi chamado para pastorear não deve entrar na política. E também eu acho que não se deve colocar político lá no altar. Seja ele de Deus ou não. Ele pode ir como pastor, como pregador, para pregar, mas não para falar sobre política. Se ele é de Deus, se ele é pastor. Agora, se a pessoa é pastor, é um político também, mas se conserva diante de Deus, é fiel a Deus, não se corrompe, glória a Deus, melhor para o reino de Deus e melhor para nós e para a nossa nação. Ok? Em Oséias, no capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, melhor dizendo, diz assim, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Temos que ter conhecimento, pessoal. Para você ter conhecimento, tem que estudar. Quer ter conhecimento bíblico? Estude a Bíblia. Teologia. Tem gente que é contra estudar teologia. Mas eu não sou contra. Eu fiz teologia. Ah, mas a letra mata, o espírito vivifica. Sim, a letra mata quando o conhecimento da letra não está em comunhão com o Espírito Santo. Mas quando se tem a retórica, que é o conhecimento, e você expõe essa retórica através da mensagem, através da pregação, da oratória, pelo Espírito Santo, sim, une-se o útil ao agradável. Porque você terá sabedoria para pregar, para ensinar, e ensinar o que é certo e o que é errado. O que é pecado, o que não é. O que se pode fazer, o que se não pode. É a interpretação do Espírito Santo, e isso é universal. Então, vamos lá. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Viste que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Então, quer dizer,
Você pode ser sacerdote, você pode ser pastor, bispo, mas se você se esquecesse da lei de Deus, ou seja, dos mandamentos, do decálogo de Deus. O que é decálogo? Decálogo refere-se aos 10 mandamentos dados por Deus. Se você está dentro dos decálogos de Deus, dentro da palavra, tem conhecimento teológico, tem curso superior, pode ser advogado, pode ser médico, pode ser cientista, pode ser lá, não importa. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Se você tiver o Espírito Santo, você terá um melhor entendimento da palavra e uma oratória melhor. Ou seja, a sua mensagem será mais eficaz, tanto para os sábios quanto para os simples. Vocês estão me entendendo? Agora, quando você tem o conhecimento, esquece, deixa o Espírito Santo de lado, aí a letra mata. Mas unindo-se os dois, será uma bênção. É isso que Deus quer. Entendeu? Então, você que é cristão e vota em comunista, você é do diabo. Você que é cristão, se diz cristão e vota em ladrão, você é ladrão. Você que se diz cristão, pastor, bispo, missionário, apóstolo, pregador, evangelista, o raio que o parta, e vota em comunista, você é comunista. Você é de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra que está dizendo. Você está sendo antagônico à palavra de Deus. Subversivo, antagônico, tudo. Você está contra Deus. Quem é o anticristo? É aquele que é contra Cristo. Como você pode? Como eu já citei aqui no primeiro que eu gravei. Tem gente que vem à igreja pedir oração para o filho, para a filha, ou para o marido, para a esposa, que está no submundo das drogas, da prostituição. Aí depois vem pedir oração e vota em ladrão, em bandido, em assassino. Aquele mijão nas calças, que foi condenado em 4 instâncias, não foi absolvido em nenhum dos processos, ele foi descondenado. Tiraram-no da cadeia, fraudaram as eleições e colocaram-no novamente na presidência para fazer o que ele está fazendo isso aí. Ah, mas Bolsonaro fala palavrão. Tem pastor que fala palavrão, caramba. Está cheio de pastores que falam palavrões, andam armados, andam com seguranças armados. Como Bolsonaro falou, você quer um presidente ou quer um marido ou uma esposa? Quem que você está procurando? O que eu quero é alguém honesto, que não roube, que não furte, que seja a favor da família, que seja a favor de Deus, pátria e família, a favor da liberdade, porque nós estamos começando a perder a liberdade. E você, crente fajuta do diabo, do capeta, do raio que o parta, você vai sentir também. Você que se diz crente, pastor, que está apoiando Lula, está apoiando aí esses comunistas do inferno, quando a água subir, vai bater nos seus glúteos também. Você está entendendo? É isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Não se esqueça da lei de Deus, da palavra de Deus. Não se esqueça da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para concluir aqui, política nunca foi e nunca será do diabo. Do diabo são aqueles que entram na política que são corruptos, ladrões, bandidos, etc, etc. Como esse Lula ladrão de 9 dedos. Eu não tenho medo de falar, não. Se quiser me prender, pode me prender, não estou nem aí. Ok? Se for por amor à palavra que eu estou falando, ao evangelho, estou disposto não só a ser preso, mas até morrer por amor a Cristo. Glória a Deus. Minha vida, para mim, já estou numa idade boa, graças a Deus, já fiz muita coisa para Deus, e tem mais a fazer, e também, se não houver oportunidade, glória a Deus, e se Deus me levar daqui para frente, glória a Deus também, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, é ganho, então para mim pouco importa. Mas política não é do diabo. Do diabo
é aquele ladrão que disse aí, ó, não tem problema você chegar, assaltar, roubar um celular e para um boteco tomar uma cervejinha. Esse aí é do diabo. E se você o apoia e vota nele, você é da mesma espécie, você é da mesma laia, você faz parte da mesma quadrilha. O PT é uma quadrilha de ladrões, bandidos, assassinos, que tem parte de morte, morrer ou matar. É uma quadrilha do diabo, e esses partidos unidos a ele também a mesma coisa. Tá? Isso é fato, não é a narrativa, não. Pessoal, só um conselho. Não fique só assistindo essa Globo Lixo, que a maioria, o que eles falam, a maioria é mentira. Eles são pagos para mentir. Contra Bolsonaro já foi comprovado. Tanto a Globo como a Band também, tem alguns jornalistas vagabundos. Você quer se informar? Se informe aí no YouTube, Kawaii, TikTok. Aí tem jornalistas sérios que falam a verdade. Ok? Então guarde essa palavra em seu coração. E você deixa de ser estúpido. Porque política é do diabo. Porque não vota, porque se você não votar, outro do diabo vota em seu lugar, ô cabeça de minhoca, cabeça de ovo, idiota, otário. Deixa de ser estúpido, cara. Seja homem ou mulher, deixa de estupidez. Seja mais patriota. Não vai sobrar para você. Seu cara de, sei lá, não vou falar palavrão aqui, que eu não gosto, não sou de falar palavrão. Mas a verdade é essa. Entenderam? Vocês estão me entendendo? Política não é do diabo. Muitos que fazem a política são do diabo. Por que não empicharam até agora o Xandão? Porque eles têm o rabo preso. O presidente do Senado, que eu nem me lembro o nome dele, tem o rabo preso. Tanto ele como muitos do Congresso Nacional também têm. E aí ela avisa, se eu for, vocês vão junto comigo. Eles vão colocar impeachment desse cara? É hipótese alguma. Porque são bandidos, são ladrões. Mas lá tem gente séria. Tem gente de Deus. Agora eu quero parabenizar aqui o único pastor mesmo, que não é político, mas que colocou sua cara a tapa, é o pastor Silas Malafaia. Pastor Silas, às vezes o senhor é achincalhado, o senhor é caluniado, mas meus parabéns, o senhor está certo. Eu concordo com o senhor, não com tudo, mas estou ao seu lado, porque der e vier. Porque o senhor, tá, é o único que tem coragem de colocar a cara a tapa. Parabéns também ao apóstolo Valdemiro, que teve a coragem de falar a verdade. Que Deus abençoe. E outros pastores que falam a verdade. Agora, eu deixo aqui a minha indignação, tá, ao bispo Samuel Ferreira, traidor da pátria, traidor de Cristo, que está apoiando esse Lula, ladrão, vagabundo, cachaceiro, mijão nas calças, ex-presidiário, tá? Vagabundo mesmo, ladrão, foi preso na época da militarismo, foi preso na democracia, tá? Porque é bandido, ele e toda a sua trupe. Então, coloque na sua cabeça, política não é do diabo. A primeira política que houve foi no céu, e nós fomos eleitos para sermos filhos de Deus, santos e irrepreensíveis. Seja de Deus, mas seja patriota. Vote certo, em nome de Jesus. Tá? Quem é a favor do aborto, de bandidos, caia fora. Se você votar e ele trair você, não vote mais. Você fez a sua parte. Aí já não é problema seu. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Meu WhatsApp é 21 969 22 1107. Falando nisso, tomem cuidado. Não, depois eu falo sobre isso, não já está completando 30 minutos aqui, né? Já foi muito longo. O meu WhatsApp é 21 969 22 1107, tá?
Você que quer colocar o seu nome na oração, e você também que quer ajudar a obra de Deus, faça um Pix aí para me ajudar a pagar o aluguel, as despesas. É o mesmo número o Pix é o mesmo número do WhatsApp, 21 969 22 1107. Tá bom? Você que sentir no coração aí, que Deus tocar no seu coração, envia uma oferta, dízimo, um voto que você quiser, ou através do carnê que eu tenho aqui, ou aquilo que Deus falar em seu coração. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço e conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. E eu estou mostrando a verdade a você. Tá bom? Guarde essa verdade em seu coração. Um abraço e um beijo no coração do seu amigo pastor e cantor Edson Barros. Até a próxima, se Deus quiser. Se houver necessidade, eu gravo mais um vídeo falando sobre política. A política e Deus. Deus e a política, ok? Deus abençoe a vocês, meus amigos. Até lá. Até a próxima, em nome de Jesus.